Olá, pessoal, bom dia. Estamos de volta com nossa aula de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar como conteúdo gramatical, análise linguística, verbos, o conceito de verbos, os modos verbais, imperativo, indicativo e subjuntivo, os tempos verbais, presente, pretérito e futuro, e também vamos conhecer o que é uma locução verbal. Então, o que é verbo? Qual o conceito de verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo: os empresários reuniram-se com o governador. Quem reuniu-se com o governador? Os empresários. Então, os empresários aqui está na posição de sujeito, o sujeito que está praticando a ação verbal. Segundo exemplo, os negócios foram cancelados pelas empresas. Agora o sujeito não está praticando a ação, ele agora está sofrendo a ação. Os negócios foram cancelados pelas empresas. Quem cancelou os negócios? As empresas. Os servidores públicos precisam de reajustes em seus proventos. Então, nós temos aí um fato. Quarto exemplo: as negociações estão avançadas. Estão aí, verbo de ligação que indica estado. Os aposentados estão indignados com a proposta do governo. Temos agora aí uma qualidade. Chove muito nesta região. Então, o verbo chover está indicando aí um fenômeno da natureza. Então, o verbo empregado na primeira oração é o verbo reuniram. Reuniram-se, que indica a ação do sujeito. No segundo exemplo, o verbo empregado é foram, indicando a ação sofrida pelo sujeito. O sujeito sofrendo a ação. Na terceira frase, o verbo precisam aí está indicando o fato. Na quarta, o verbo estão está indicando estado. E na quinta, estão está indicando uma qualidade. Estão indignados. E na última oração ou frase, nós temos aí o verbo chover. Chove, que indica um fenômeno da natureza. Exemplificando. Então, verbo vai ser sempre aquela palavra que eu consigo conjugar para as pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda e terceira do singular, ou primeira pessoa, segunda e terceira do plural. Conjugar é fazer a palavra passar por 4 flexões ou variações. Ok? Então, na primeira flexão de número, estudei é forma do singular eu. De número. Flexão de pessoa, eu é forma da primeira pessoa do singular. Flexão de tempo, estudei está indicando que está no tempo pretérito perfeito. Estudei. Está lá no passado. E também pode
está presente a flexão de modo, indicando o modo em que está a oração, modo verbal. Estudei, então está dando uma certeza da ação que eu pratiquei, que foi de estudar. Então está na forma do modo indicativo. O conjunto de flexões verbais recebe o nome de conjugação. Então, o verbo sempre vai indicar a ação, o estado, a ação feita pelo sujeito, o estado em que se encontra o sujeito e também indicando o fenômeno da natureza. Lembrando que os verbos que indicam o fenômeno da natureza não tem como conjugar. Eu não posso dizer eu choveu, ou eu chovi, tu choveste. Não temos conjugar, não temos como conjugar os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Esquematizando. Então, eu coloquei aqui o verbo como a palavra principal, que é aquela que eu vou conjugar para eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele pode estar empregado nos 3 modos: indicativo, subjuntivo, imperativo. Tá? No modo indicativo, ele pode vir no presente, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. No subjuntivo, ele só vai vir em 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e no futuro. E no imperativo, ele só poderá vir na forma afirmativa ou negativa. Então, não há a primeira pessoa do singular no modo imperativo. Já no modo subjuntivo e indicativo, haverá sim a primeira pessoa do singular. Então, aqui só foi para fazer um esquema e compreender melhor. Vamos para os tempos verbais. Então, o tempo verbal vai indicar o momento em que a ação está sendo praticada pelo sujeito. Vamos analisar aqui, né? Então, aqui o verbo é aquela palavra que poderá ser conjugada no presente, no pretérito ou no futuro. Vamos ver o exemplo dado aqui da frase empregada no tempo presente, que vai indicar a ação realizada atualmente, no momento, hoje, agora. Exemplo: estudo, escrevemos. Estudo, escrevemos. Então, está no tempo presente. No pretérito, que vai indicar que a ação já aconteceu. Exemplo: estudei, o verbo fazia os exercícios. Então, estudei foi uma ação que já aconteceu. Fazia também. E terceiro tempo verbal, que é o futuro, que indica que a ação ainda vai acontecer. Exemplo: eu estudarei quando chegar a casa ou quando chegar em casa. É uma ação que eu ainda vou praticar. Modos verbais. Vamos lá. O tempo verbal vai indicar o momento em que a ação está sendo praticada. Os modos verbais vão indicar as diversas maneiras em que a ação ou fato está sendo expressa. Então, temos aqui os 3 modos verbais. O modo indicativo, que vai indicar certeza que realmente aquela ação foi praticada. Exemplo: ele canta no teatro hoje à noite. Ele come frutas. Então, isso é uma ação que é real, que é positiva, que é certa, que verdadeiramente acontece ou vai acontecer. No modo subjuntivo é quando há dúvida, quando eu não tenho certeza de que aquela ação
vai ser praticada ou se já praticou, eu não tenho certeza. Então, vai indicar um fato de dúvida, de incerteza, de hipóteses. Exemplo, espero que ele volte cedo. Se me falasse, eu te ajudaria. Se Amanda for ao shopping, eu irei. Então eu só vou se ela for. Eu não tenho certeza que ela vai. Se ela for, eu vou. Então está expressando uma dúvida. Expressou, dúvida é modo subjuntivo. E o modo imperativo é quando vai indicar uma ordem, um pedido, conselho, um mandato, uma solicitação. E sempre vai vir na forma afirmativa e também na negativa. Exemplo, fique aqui, estou dando uma ordem. Não entre na sala, estou fazendo um pedido. Então, fique aqui está na forma afirmativa. Não entre na sala está na forma negativa, que é comprovado aqui pelo emprego do advérbio de negação não. Então, esse aqui é que vai ser o advérbio de negação, não. Então, temos aqui também as desinências. Desinências, modo temporais. Então, temos aí os 3 modos, os tempos verbais, as conjugações, primeira, segunda ou terceira, do singular e do plural. Temos as desinências, destacadas pelas terminações dos verbos, e temos o exemplo para poder entendermos melhor. Então, aqui, no modo indicativo do tempo pretérito imperfeito da primeira conjugação. Então, o verbo cantar vai ficar cantavas, cantáveis. É só analisar a terminação, seja ela no singular ou no plural. Então, teve essa terminação, está no pretérito imperfeito do indicativo da primeira pessoa. No pretérito imperfeito, segunda e terceira pessoa, ia, ie. Devias, devieis. Pretérito mais que perfeito para todas as pessoas. Primeira, segunda e terceira. Ra, ré, átono. Cantara, deveres. Não é cantará, não, é cantara. Esse ra aí é átono. Futuro do presente para todas as pessoas. O ra e o ré novamente, mais tônico, que tem um som mais forte. Cantará, deveremos. Deveremos. Olha a sílaba tônica aí no ra e no ré. Futuro do pretérito, tá? Que futuro do presente vai ser, por exemplo, cantarei. Futuro do pretérito, cantaria. Já tem uma terminação diferente. Então, aqui, cantaria, partirias. Então, ria, iria. Aqui no modo subjuntivo do presente, primeira pessoa, o verbo cantar. Cantemos. Então, destacamos aí, olha, a desinência é cantemos, canteis. E nos verbos, nós vamos destacar a desinência na sílaba tônica do verbo. Cantemos. Então, a sílaba tônica é o T. T. Então, a vogal que tiver na sílaba tônica, ela vai ser destacada como desinência verbal. Subjuntivo no tempo presente, segunda e terceira pessoa. Desinência a. Devas, devas. Pretérito imperfeito do subjuntivo para todas as pessoas. A terminação se. Cantasses, devêssemos. Devêssemos.
cantássemos, amássemos. Então, quando os verbos estiverem nessas terminações, estará no subjuntivo do pretérito imperfeito. Para o futuro já é diferente. Para todas as pessoas, destacamos apenas o R. Cantares, devermos. E, por fim, no modo imperativo, no imperativo negativo, não cantem, não canteis. Então, vamos destacar aí como desinência o E. E na negativa, segunda e terceira pessoa, não devas, não partamos. Então, temos aí a desinência, o A. E no infinitivo pessoal, para todas as pessoas, vamos destacar como desinência R. Cantarem, partides. Ok? Então, só para saber um pouquinho. E agora nós vamos conhecer o que é uma desinência verbal e a seguir o que é uma desinência nominal. Então, o que é desinência verbal? Vai ser aquele elemento acrescentado ao radical da palavra para indicar flexão, para indicar a mudança. Então, vamos lá. Essa desinência pode ser nominal. Quando for nominal, ela vai flexionar ou mudar em gênero e número. E quando for verbal, ela vai mudar em modo temporal. Modo e tempo. Então, quando indica o modo e o tempo dos verbos, e número pessoal, quando indica a pessoa e o número. Lembrando que essa pessoa é primeira, segunda, terceira. E número é singular ou plural. Então, eu tenho aqui casas. O radical é cas. Vogal temática é a. E a desinência vai ser nominal de número. Primeiro, não tem como ser verbal porque não temos aqui um verbo. A desinência vai ser nominal. E quando é nominal, é porque nós iremos destacar essa desinência em um nome, seja num substantivo, num adjetivo. Então, essa desinência pode ser flexionada ou mudada em gênero, para indicar ser feminino, masculino, e número, se está no singular ou no plural. Então, casas. No verbo, a vogal temática vai estar sempre na sílaba tônica do verbo. Na desinência nominal é diferente. A vogal temática vai estar presente na sílaba átona. E olha. Casas. Então, qual é a sílaba tônica de casas? Casas. Então, vai ser o K. Então, esse S aqui é da segunda sílaba, que essa sílaba não é tônica, que eu não digo casas, não, eu digo casas. Então, na desinência verbal, a vogal temática vai estar sempre na sílaba tônica. Na desinência nominal, a vogal temática vai estar na sílaba átona, que é a sílaba pronunciada com menos força. Ok? Então, vamos lá. Só apagar aqui para a gente dar continuidade.
Radical é o elemento que indica o significado básico da palavra. Básico por quê? Porque esse elemento, ele sempre vai se repetir. Observe que eu destaquei aqui, olha. Em todas as palavras, todas elas possuem o mesmo radical. Certo? PEDR. Então, em todas. Em algumas aqui faltou colocar o R, pintar o R, mas aí lembre-se que segue a mesma orientação aqui de pedra, pedreiro, pedregulho. Aí vem pedrada, apedrejar e pedraria. Ficou sem pintar aqui a letra R, mas também dessas três últimas palavras, mas lembrem-se que faz parte do radical, ok? Então, eu já tenho aqui o radical, eu só vou analisar os morfemas que vêm após ou antes desse radical. Lembrando, o radical vai ser sempre aquelas letras da palavra que, quando eu for criar outra, aquele mesmo elemento vai se repetir. Não vai ter nenhuma alteração. Vamos agora analisar a desinência nominal. Eu já falei que indica gênero e número de substantivos e também de adjetivos. Então, eu tenho aqui, ó, gato. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Gato, gata. Então, eu tenho aqui gato, gata. GAT em gato, GAT em gata. Então, esse O aqui vai ser esse O em gato e A em gata. Vai ser a desinência de gênero, porque está indicando que gato é masculino e gata é feminino. No segundo exemplo, gatos e gatas, eu não destaquei mais o O nem o A. Eu já sei que indica a desinência de gênero. Eu destaquei agora o S para indicar a desinência de número. Que agora eu não tenho mais só um gato, tenho gatos, vários. Tenho gatas, várias gatas. Então agora o que estava no singular agora está no plural. Ok? Na desinência verbal, que vai indicar o modo, tempo, número e pessoa. Olha aí, agora eu não estou falando mais de um substantivo. Agora vamos analisar o verbo. Amava. Então, desinência, modo, temporal. Por quê? O vai está indicando o modo indicativo do tempo pretérito imperfeito. Lembra da terminação vá ou vás no plural. E temos aqui em amavas a desinência de número pessoal. Eu amava, primeira pessoa, tu amavas. Então, o número plural, tu amavas, número pessoal. E a pessoa, segunda pessoa do singular. Eu amava, tu amavas. Então, esse S aí indica que o verbo está empregado na segunda pessoa do singular. Ok? As vogais temáticas, que eu expliquei anteriormente, tá? Em alguns casos, ela vai agregar ao radical.
onde vai ser preparado para receber as desinências. Então, eu tenho aqui no primeiro exemplo um verbo e no segundo exemplo um substantivo. Verbo partisse e substantivo luzes. Então, voltando aqui à dica que eu dei. Para destacar a vogal temática do verbo, encontre primeiro a sílaba tônica, que é aquela sílaba pronunciada com mais força. Encontrou a sílaba tônica, veja qual é a vogal presente nela e você pode destacar como vogal temática. No substantivo ou no adjetivo, você vai analisar a vogal presente na sílaba átona, que é aquela pronunciada com menos força. Encontrou a sílaba átona, você analisa qual é a vogal presente e destaca como vogal temática. Então, vamos lá. Partisse. Olha a sílaba tônica ti. Então, está presente ali, olha, o i. Vai ser a vogal temática. O parte é o radical e o C indica desinência de modo temporal. O modo subjuntivo e o tempo pretérito mais que perfeito. Lembra-se da terminação C? Ok. E temos como substantivo luzes. Então, o lu é a sílaba tônica. O zes, sílaba átona. Então, o E faz parte aí da sílaba átona, que vai ser a vogal temática. Luz é o radical. E o S é a desinência de número, que está indicando que o substantivo está no plural. Então, vogal temática nominal e vogal temática verbal. Vogal temática verbal do verbo partisse vai ser o I. E a vogal temática nominal do substantivo luzes vai ser o E. E agora nós vamos conhecer o que é uma locução verbal. Vai ser um conjunto de verbos que equivale a um só. Por exemplo, as crianças estão brincando. Esse termo que eu destaquei, estão brincando, equivale a um único verbo, brincam. As crianças brincam no parque. As crianças estão brincando no parque. Então, observe só uma coisa aqui. Só pegar o lápis aqui. Na locução verbal, na oração, vai vir sempre o verbo auxiliar, que vai estar perto do verbo principal, que é o verbo que indica a ação verbal. Ok? Então, as crianças estão brincando ou as crianças estão dormindo. Amanhã vamos cantar. Olha o vamos cantar. Vamos está auxiliando o verbo cantar. E também é só analisar. Na locução verbal vai ter dois verbos, sim. Mas como é que esses verbos vão estar organizados? O auxiliar vai estar conjugado de acordo com a pessoa do discurso. Se estiver na primeira pessoa, seria aqui está. Mas aqui no caso está empregado na terceira pessoa do plural. Elas. Elas quem? As crianças. Elas estão brincando. Então, o estão aqui está conjugado na terceira pessoa do plural. E o verbo que vai indicar a ação praticada. Qual é a ação que as crianças estão praticando aqui? A ação de brincar, brincando. Então, brincando é o verbo principal porque indica a ação verbal. Então, essa ação, este verbo principal, ele poderá vir no infinitivo. Se eu dissesse assim, a criança ou as crianças vão brincar. Olha o brincar
com a terminação ar. Então, está no infinitivo. Estão brincando. Cando está no gerúndio. E poderia se tivesse brincado. Brincado. A terminação ado. Então, os verbos principais vão vir sempre dessa forma. No infinitivo, no gerúndio ou no particípio. E o auxiliar vai vir conjugado de acordo com o sujeito. Se é eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Ok? Vamos lá. Então, nas locuções verbais, conjuga-se apenas o verbo auxiliar, pois o verbo principal vem sempre numa das formas nominais, como eu já expliquei. Ok? Então, seguindo, coloquei aqui esquematizando. Não sei se vai dar para vocês entenderem aí e enxergar. Eu coloquei aqui o verbo estudarei, que está empregado no futuro do pretérito. Estudarei. Então, aqui, olha, cada morfema, cada parte da palavra eu destaquei. Então, estude, E-S-T-U-D, vai ser o tema, tá certo? O tema, que eu chamo de radical. Eu tenho aqui, olha, o radical, que é a parte que não vai mudar. É a parte invariável do verbo. Esse A aqui vai ser a vogal temática. Vogal temática. Estudarei. Estudar, que vem do verbo estudar. Ok? São as vogais que, juntas do verbo, informam sua conjugação. Temos aqui a desinência, re, de modo temporal, ok? Se re. E temos aqui também a desinência de número pessoal, que é o elemento que indica o número e a pessoa do discurso. Eu, primeira pessoa, eu estudarei.